Cá estamos então para a nossa rubrica. Muito boa noite, António Nunes, e muito boa noite, Maria da Graça. Sejam os dois muito bem-vindos. Olá, muito obrigada. Vem tão bonitos. Muito boa noite. Muito obrigada. Com dizer. Agora, eu estava com alguma saudades de vir aqui, sabe? É? Há mais de 2 meses quase que não vínhamos, não é? Pois, vocês... Não é só pelo facto de vir, é que acho que a nossa presença também dá um bocadinho de qualidade ao programa. E não é? leva-nos o programa logo para um nível completamente diferente, sem dúvida. Os nossos telespectadores que desculpem estas brincadeiras, mas e para eles também uma boa noite. E que esperemos que gostem daquilo que vamos falar hoje. Sim, que eles já estão mais ou menos a ver aqui atrás. Eleições legislativas de 6 de outubro de 2019. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Qualquer coisa vai acontecer brevemente e... Hoje até ia deixar falar, não acredito. Sou eu que vou iniciar o programa. Deixar o termo, mas permitir. Primeiras senhoras. Permitir. Primeiras senhoras. Maria da Graça, vai lá então, fala lá. Um pequeno introito, simplesmente em 2 minutos. Lembra-se, em tempos fizemos aqui um programa sobre o Dr. Juiz Ivo Rosa. Pronto, até há pessoas que dizem que nós fazemos uma certa perseguição ao Sr. Juiz, o que não é verdade. Efetivamente, o que acontece é que este caso que temos agora sido bombardeados da nossa atualidade, numa campanha das eleições legislativas, o caso Tancos, não é? Podia ter sido evitado se o Sr. Dr. Juiz Ivo Rosa, mais uma vez, e de uma forma preventiva, tivesse ouvido ou valorado umas escutas e umas denúncias que existiram, por acaso, a norte. Como isso não aconteceu, temos agora um problema aqui bastante grande e que vem pôr aqui os políticos todos aí com uma febre, Dr. Rairinho do lado, Dr. António Costa do outro, e pronto. Agora passo a palavra ao António. Era só. Então vamos lá então falar sobre as eleições legislativas de 2019. Antes de falar sobre isso, eu começava por explicar, não quer dizer que as pessoas não saibam, mas possivelmente, só para ficarmos um bocadinho introito, nós em Portugal temos o sistema legislativo que tem todo ele, não pode violar a chamada Constituição. Portanto, digamos que a Constituição é a lei base do país. Depois temos leis. As leis são as que elas são feitas no Parlamento, que é para isso que vamos votar depois a seguir. Há os decretos-leis, que são feitos pelos governos, as câmaras também fazem as chamadas posturas e depois as mais, digamos, as menos valorizadas, mas também têm o seu valor dentro da sua hierarquia, são os editais que são publicados nas juntas de freguesia. Portanto, isto é o sistema legislativo, assim, para nós percebermos. Que a maioria das pessoas não sabe. Algumas pessoas poderiam eventualmente não saber isto, e outras vamos relembrá-las. Portanto, isto é assim que funciona. E todas elas, isto é uma situação hierárquica, portanto, a Constituição, leis, decretos-leis, posturas e editais. Nenhuma destas pode ir contra a lei superior. Portanto, hierarquicamente é assim que funciona. Portanto, nenhuma delas pode ir contra a Constituição. Pronto, é assim. O que é que vai acontecer nestas eleições que no dia 6 de outubro? As pessoas vão votar precisamente para a Assembleia da República, que é o órgão que faz, digamos assim, as leis que ficam imediatamente abaixo, em termos hierárquicos, da Constituição. Portanto, são leis, é um órgão extremamente importante, que é daqui que saem depois grande parte das situações, das leis que nós vamos ter que cumprir, todos nós, não é? Bom. Agora, a questão que se põe é esta. Eu faria esta pergunta. As pessoas sabem, efetivamente, onde é que vão votar e em quem é que vão votar? Sendo assim um órgão tão importante, sabem que vão votar no dia 6 de outubro. Sabem que vão votar aonde? Nos partidos. Vão votar no partido A, no partido B, no partido C. Mas não são os partidos, digamos, não é... O partido é assim uma coisa um bocado abstrata. Quem vai efetivamente sentar-se nas mesas da Assembleia, das cadeiras da Assembleia da República são pessoas. E essas pessoas é que vão... Devia ser assim, mas isso é outra história. Fazer as leis. Mas as pessoas em Portugal, nós, no nosso sistema eleitoral, chamamos-lhe assim, não permite fazer com que nós votemos nas pessoas. Nós votamos num partido. E depois o partido é que escolhe as pessoas. Eu estou convencido que se nós hoje perguntássemos à grande maioria do português
se conhece o nome dos deputados que vão ficar sentados naquelas cadeiras, eu acho que a maior parte não sabe sequer o nome do deputado. É para nós vermos como é que isto funciona. Portanto, o nosso sistema, por isso é que eu chamo, pronto, às vezes, ainda hoje, fiz um comentário no Facebook e houve uma das pessoas que me disse que eu tinha que explicar o que era a partidocracia. Ora bem, a partidocracia é exatamente o nosso sistema, do meu ponto de vista, e segundo a minha opinião e a nossa opinião. Porquê? Porque a democracia, o demo significa povo, democracia poder. Digamos, é o povo a dar o poder a alguém que o represente. É a democracia. O Portugal, nós não estamos a dar o poder a alguém que nos represente, porque nós nem sequer sabemos quem é que nos vai representar. Nós somos nós que escolhemos, nós portugueses, escolhemos quem nos vai representar. Está fácil de entender? Portanto, quem escolhe os deputados são, efetivamente, os líderes dos partidos. Aqueles lobbies todos que estão ali assim, nas direções dos partidos, é que escolhem os deputados. E como é que eles são escolhidos? São escolhidos pelas suas capacidades? São escolhidos porque já deram provas que, efetivamente, são pessoas capazes de exercer aquelas funções? Será que são? Ou são escolhidos precisamente porque foram umas pessoas que andaram desde a faculdade, ou que não foi para andar a colar cartazes, ou andar nas manifestações todas, e são esses que são escolhidos? Essa é que é a questão que se põe. Portanto, por isso é que eu digo, nós não estamos a votar em pessoas que nós estamos a votar em pessoas que vão ocupar aqueles lugares e depois ficamos muito surpreendidos quando se diz assim, eles fazem leis e não concordamos com as leis. O mais grave depois é que nós não podemos pedir responsabilidade àquela, porque não fomos nós que os lá pusemos. É assim que este sistema funciona em Portugal. Portanto, quando eu digo isto para explicar algumas coisas, se alguém nos estiver a ver agora e hoje pediram-me esta explicação lá no Facebook, fica assim, portanto, democracia é exatamente como nós estamos a dar o poder, a cracia, o demo, povo, como nós estamos a dar o poder aos partidos, porque é assim que funciona, então eu chamo de partidocracia. Portanto, o poder, em vez de ser o demo, o povo, é partidocracia, depois o poder. Portanto, em vez de ser nós, povo, é os partidos é que têm o poder de fazer aquilo que querem. O que é que nós fazemos? Isto, segundo também a minha opinião, a nossa opinião, já falámos sobre isto, quando vimos para aqui é quase 2 em 1. Sim, você já está. É o porta-voz. Assim, não é? Aquilo é quase 2 em 1. Claro. então é assim. Nós, ao irmos lá pôr o nosso votozinho na urna, mais não estamos a fazer do que é legitimar aquilo que as pessoas depois vão lá fazer no Parlamento. Nós vamos lá vamos dizer, sim senhor, estamos lá, podes fazer aquilo que quiseres. Por isso é que nós estamos numa situação em que estamos, neste país, em que as pessoas já não acreditam na política, uma grande parte das pessoas já não acreditam nos partidos, e depois temos estes casos de corrupção uns atrás dos outros, porque não há ninguém que o próprio sistema está de tal maneira inquinado que faz com que as pessoas deixem de acreditar no sistema e as pessoas que lá estão fazem isso já com a maior das normalidades. Porquê? Porque eles próprios estão legitimados pelos votos que as pessoas lá vão e depois dizem, eu estou aqui eleito pelo povo. Não é verdade. Porque depois, as eleições são universais. Universais precisa de ser toda a gente a votar. Mas nós, neste momento, vemos, por exemplo, grande parte das pessoas até já está a abster, já nem lá vai. Eu não acredito que se as pessoas se sentissem motivadas para ir, sentissem com vontade, se soubessem que iam efetivamente escolher alguém que o representasse, não iam votar, mas não. As pessoas já estão desmotivadas, já não têm vontade de fazer nada. Vamos votar para quê? Só eles fazem tudo o que querem outra vez. Portanto, é assim. Portanto, nós chegamos a uma fase em que agora, dia 6, vamos votar mais uma vez. As pessoas vão votar, não conhecem ninguém onde vão votar. As pessoas que lá estão vão ficar nas cadeiras. Aliás, num dos programas aqui na Curiacos, vi no outro dia, salva publicidade, do Povo a Falar, não sei se posso falar, mas acho que também então não tem problema nenhum. E já vai dar a seguir. Um dos comentadores dizia precisamente que acha que o problema é que é nas cadeiras do Parlamento. Porque as cadeiras, as pessoas são eleitas e depois quando chegam sentam-se nas cadeiras, que deve estar lá um micróbio qualquer, que começa a subir para as costas acima das pessoas, é piada, porque deve ter assim. Mas ficam todos ali inquinados e depois aquela coisa, e pronto, e acabam por fazer aquilo que a gente sabe.
Depois uma coisa ainda mais interessante, por isso é que eu digo, continuo a dizer, que é o poder dos partidos. Repare bem, nós vemos lá aquela gente toda sentada e depois há umas leis qualquer, que até pode ser uma lei importante, uma lei para as pessoas, para o bem-estar, ou não, depende também um pouco das leis. E depois diz assim, esta lei vai ser votada com disciplina de voto. O que é isto da disciplina de voto? É para agravar aquilo que eu acabei de dizer há pouquinho. As pessoas não só não representam efetivamente as pessoas que os elegem, como ainda são obrigados a uma disciplina de voto. Isto é, em determinadas situações, em determinadas votações, é aquilo que o partido diz para fazer que eles são obrigados a fazer. Porque se não fizerem, inclusivamente podem ter um processo disciplinar do próprio partido. Isto é democracia? Eu questiono, se calhar eu, do meu ponto de vista, acho que isto não é democracia, não vivemos em democracia nenhuma. Vivemos num país em que meia dúzia de pessoas controlam isto tudo. Pronto, é assim que eu acho. Depois temos aqui só mais uma coisa, que eu depois vou passar à Maria da Graça para ela explicar mais um bocadinho como é que estas coisas das eleições, das leis funcionam. Por exemplo, a Assembleia da República não. A Assembleia da República constituída pode ser constituída com 180 ou 230 deputados. A Constituição assim o diz. Mas desde que há deputado naquela Assembleia da República, sempre foram 230. Para que 230 pessoas ali? Vamos nos questionar. Grande parte das leis, como eu disse há pouquinho, até são votadas por disciplina de voto. As pessoas nem têm que saber se têm que votar ou não, que basta lá. E alguns nem lá estão. A disciplina de voto nem lá estão e aquilo fica tudo votado. Bom, há muitas leis que são aprovadas com os votos de pessoas que não estão lá. Eu acho que deve ser por causa disso, porque eles faltam tantos. Pelo menos há de aparecer alguém. Em 200 e tal, há de aparecer alguém. É para dar para. Mas são 230. Isto porque. Sinceramente. Então, se 180. Acho eu, mais uma opinião, acho que até chegavam, e se calhar até já, não digo que sobrassem, mas pronto, já, vamos lá deixar ficar os 180 mesmo assim, já são 180 famílias a comer à conta daquilo, já não é muito mal. Mas 230 porque é mais uma série delas. Porquê? Porque as pessoas depois têm que dar, é só um exemplo, porque depois este exemplo depois, digamos, reproduz, assim, por, não digo milhares, se calhar até milhares de casos. Depois tem que dar emprego à pessoa que anda lá a fazer os tais cartazinhos, mas depois também tem que dar emprego ao rapazinho que é amigo do presidente ou do partido e da família do partido, e aquele que também tem que ir. Mas depois tem uma outra coisa ainda que é mais grave que isto. E agora passo aqui à Maria da Graça, que ela vai explicar como é que é. Ela é que vai dizer a parte mais grave. Ela vai explicar a parte mais grave. Onde são feitas as leis. A gravidade. E para que são feitas as leis e quem é que faz as leis. Ora bom, temos a Assembleia da República, como o António falou, não é verdade? Temos lá os nossos deputados. As leis aparecem lá feitas por quem são feitas, não são os nossos deputados, não é? As leis são feitas por sociedades advogadas. Sociedades advogadas essas de renome, não é? Não é uma sociedade de advogados assim, de estagiários. Advogados esses que alguns ex-sócios pertencem à Assembleia da República. Essas sociedades são contactadas pelo Estado, fazem as leis para o Estado. Que vão ser aprovadas na Assembleia da República. Vão ser aprovadas na Assembleia da República pelos... São sócios? Pelos sócios, não é? Pelos sócios das tais ditas sociedades de advogados e automaticamente, quando imaginemos, há qualquer parecer mais dúvio que efetivamente possa ali acontecer, chamam novamente as sociedades de advogados. O que é que acontece? Temos aqui uma faturação de milhões. A lei, depois a chamar um advogado para dar um parecer ou um grupo de advogados, mais outra faturação ao Estado, e temos aqui este rolo que nunca mais vai terminar. E depois o que é que acontece? Entretanto, temos contratos que são feitos ao abrigo dessas leis. Depois, entretanto, há alguma divergência entre as empresas públicas e o Estado. Como as sociedades de advogados sabem o que fizeram e como essas sociedades se têm os melhores clientes esses que fornecem o nosso Estado. Tem os contratos com o próprio Estado, estas sociedades de advogados com o próprio Estado. Quando há litígio, quem é que eles vão defender? Quem vão defender? São as pessoas ideais para isso. Exatamente, porque já sabem a lacuna da lei. As vírgulas. O que lá está, já sabem para onde é que vão fugir, o sítiozinho já não há labirintos. Acontece, infelizmente, isto no nosso país, e temos aí vários casos que
que é de conhecimento público geral, não é? Deste aproveitamento enorme, destas situações, mas como vamos eliminar tudo isto? É complicado, porque aí teríamos que eliminar, ou seja, teríamos que ir para uma alteração muito de fundo, nomeadamente na Constituição da República Portuguesa. Ou seja, separar um bocado o poder judicial do poder político. Não era mas um bocado. Eles andam sempre a gabar-se disso. Devia ser, claro, pois não. eles gabavam-se disso, mas não é assim. Não, na prática sabemos que não é assim. Na prática estamos agora a brincar com isto. Aqui, mas não se zangam comigo, eu estou só a dizer. Mas tu eu... É assim, quando nós, Graça, que é assim, quando interessa ao poder político, tem que ser separado. Quando não interessa, já podem ser... Nós temos aqui só um caso tão simples quanto isto. O senhor Azeredo Lopes, acho que é assim que chama, não é? Exatamente. Agora foi... Não é culpado ainda não, mas foi pronunciado, acho que é assim, que em termos jurídicos às vezes faltam-me assim uns pormenores, mas acho que foi pronunciado lá, ou foi acusado, não sei de 3 ou 4 crimes. Mas segundo ele, é uma acusação política. Ele disse, isto foi uma acusação política, aliás, disse nas televisões. Portanto, aqui já não é o Estado, já não é o Poder Judicial a ter poder, é política, portanto, que é política. Mas, por outro lado, quando se diz que ele está a fazer criminalmente e que deve, em termos agora das eleições, e inclusive o próprio Costa devia ser julgado político. Não, isso é o poder, isso é com a justiça. Eu não tenho nada a ver com isso politicamente, isso é com a justiça. Quando nos interessa, é. Claro. Portanto agora já não interessa. É assim que isto funciona. É assim que no nosso país, infelizmente, estas coisas funcionam assim. Pronto, diz lá, desculpa lá ter interrompido. Não, era realmente em relação às leis, às sociedades de advogados, e já está falado. Estamos agora na situação que acho que és tu, da partidocracia e democracia, que já falaste no primeiro ponto. O que queres dizer sobre mais esta situação? Ou vamos para os casos gerais? Pronto, então há só mais uma coisa que eu queria dizer, que é o seguinte. Uma vez que nós vamos fazer, a Assembleia da República vai ser de uma forma ou de outra, chamemos-lhe o que quisermos, o que é certo é que ela vai ser constituída e vai fazer leis, na fora de questão. E nós vamos lá pôr o votozinho e vamos legitimar aquela gente para fazer leis. Agora, o que é que acontece ainda mais neste país? Eu sou da contradição, mas é complicado a gente pensar que isto é tudo... Eu já estou preparado. Amor é arma de guerra. Mas nós estamos a falar de amor, precisamente. Pronto, é o amor. Repare, nós dizemos àquela gente que podem fazer leis. As leis que elas fazem depois servem para quê? Para que, em princípio, todo o cidadão devia, digamos assim, ser julgado da mesma forma, desde que façam algo que vá contra a lei. Bom, mas o que é que acontece? Deviam favorecer o povo, não é? Deviam ser iguais. Eles não deviam favorecer ninguém, deviam ser iguais para todos. Só o que é que acontece? Quando há qualquer situação litigiosa que tenha aqui para advogado, que tenha aqui para tribunal, se você for um homem com poderes económicos, vai escolher os melhores advogados que existem. Que são precisamente mais ou menos aqueles advogados que já fizeram a própria lei e vão defendê-lo. E bem, se eu não tiver dinheiro, não tenho dinheiro para essa gente. Portanto, automaticamente, estas leis, a grande parte das leis, porque depois estes advogados, mesmo que a lei diga que é assim, eles contornam, porque sabem, dão uma volta àquilo. E então, quem são os condenados? São os desgraçados que não têm dinheiro para pagar os advogados. É assim que funciona. Será que isto está correto? É só em Portugal? Possivelmente não será só em Portugal. Possivelmente não será. Mas nós conhecemos o nosso caso concreto. E nós vemos, por exemplo, não quero estar a dizer que os Estados Unidos, que é um exemplo extremo, que é uma coisa maravilhosa, vemos que, por exemplo, nos Estados Unidos há qualquer situação e que é uma questão de meses, mais coisa, menos coisa, o julgamento, pode haver algumas coisas, mas eles são julgados. Agora aqui não, anos e anos à espera. E depois, exatamente lá está, a tornear a lei. E volta a recorrer, e volta a fazer. E as pessoas que têm dinheiro, os poderosos, nunca mais vão ser julgados. É isto que é o nosso sistema judicial, o nosso sistema político, e uma coisa que devia estar independente um do outro, não há independência nenhuma, não vamos cá tirar com a areia para os olhos, porque não há independência nenhuma. Tudo isto é feito de acordo com os interesses do dinheiro. E por falar nisso, você tem alguns casos aqui que... Temos alguns casos, aliás, também, por exemplo, concretamente, nós vemos, por exemplo, vocês ficarem a dever dinheiro,
Oxalá que não, e não vai ter, com a graça de Deus, certamente não vai ter. Mas se tiver a sua casa, e se você ficar 2 ou 3 prestações por pagar, além de receber umas cartinhas a dizer para que ter cuidado, mais tempo menos diz o banco vem buscar a casa. Nós, no nosso caso concreto, aqui em Portugal, o que é que acontece? As pessoas têm dinheiro, não só não lhes vão buscar nada, como ainda lhes perdoam os empréstimos que têm. Tem aí uns exemplos para dar. Tenho sim, dois exemplos. Diz lá um exemplo, por exemplo. Temos um exemplo que também está muito em voga, surgiu esta semana, que foi o Grupo Malot, que a culpa não é do Grupo Malot, nem é do Dr. Malot, que é uma pessoa que conhece. É o sistema em si que favorece estas situações. Repare, o Banco Espírito Santo faz um perdão, vamos ter o perdão da Caixa Geral de Depósitos e outros bancos também que vão surgir. Mas para já, o que é certo, há um perdão de 25 milhões. 25 milhões de euros. E, entretanto, o Banco Espírito Santo vai fazer uma injeção de 400 milhões. Não, o Estado vai fazer uma injeção no vai fazer uma injeção ao Banco Espírito Santo. Ora bom. Quem é que vai pagar? Quem vai pagar? Somos nós com os nossos impostos. Somos nós que trabalhamos. É isto. Repare, mas vamos a outra situação, passando esta. Temos o doutor, ex-governante do BCP, doutor Jardim Gonçalves. Teve um perdão de €500 mil. Isso ainda é pior, é mais grave, da autoridade tributária. Sabe porquê? Porque não o puderam citar. Não conseguiram encontrar para citar. Não conseguiram citar o doutor Jardim Gonçalves. Isto é inadmissível. Isto é impossível. Isto é um Estado democrático. Onde é que está a prática da ética social dominante que deveria ser um Estado democrático de direito? Não existe ética. Não existe. Isto é revoltante porque nós trabalhamos todos os dias, pagamos os nossos impostos, vemos depois, por um lado, uns a terem perdão, outros, repare, uma coisa muito vulgar, um gerente de uma empresa. Se ficar a dever, o gerente da empresa, às vezes é sócio-gerente, outras vezes não é sócio-gerente. Se ficar a dever alguma coisa, às finanças ou assim, não é o dono da empresa que as finanças vão lá buscar. Há a chamada reversão e é esse gerente que vai pagar do património dele. Os donos da empresa estão lá. Mas nestes casos não há. Nestes casos não há reversões, não vão buscar nada. Já falamos em ainda temos algum tempinho mais? Sim. 5 minutos. 5 minutos. Então, eu só dizer mais 2 coisinhas. Portanto, nós, efetivamente, agora se me disserem, só diz mal. É um bocado de verdade. Mas é porque as coisas estão mesmo mal. Agora, qual era a alternativa para isto? Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, era efetivamente haver uma força grande nos partidos que não querem, porque iam-nos tirar, vamos chamar o termo, iam-nos tirar a mama. É evidente que não querem. Os grandes partidos não querem e os pequenos partidos não têm força para fazer, tinha-se de alterar a Constituição e é difícil. Seria precisamente nós arranjarmos o sistema eleitoral. Aliás, já há muitas forças a tentar fazer isso. Tivemos numa reunião, e o próprio Marcelo esteve lá também, em que, efetivamente, já há força a querer fazer com que haja a tal nomeação, as eleições nominais, em que as pessoas possam, efetivamente, votar em nomes de pessoas e não em partidos que eles depois escolhem. Pronto, embora também se possa votar em partido, mas depois há aqui uma fase híbrida. Já há muitas, os países nórdicos já muitos são assim, a Alemanha não é bem assim, mas pronto, já são países assim. E então aqueles países têm o regime presidencial. E se votam no Presidente e o Presidente escolhe o Governo, quer dizer, portanto, nós, Portugal, não, nós continuamos exatamente nesse sistema. Portanto, aquilo que nós, do meu ponto de vista, para nós um dia, no mínimo, sermos, digamos assim, termos a tal chamada, pelo menos mais democracia que o que temos, era exatamente enverdarmos num sistema desse. Enquanto isto não acontecer, vai ser muito difícil nós mudarmos o que quer que seja e isto vai continuar a ser assim. E depois dizemos assim, mas de qualquer maneira o grande culpado é o presidente do partido porque ele é que escolhe. Também não é assim. Porque o presidente dos partidos que escolhem, o partido que for mais votado, ou as coligações, ou a geringonça, ou sem geringonça, escolhem, mas depois também estão dependentes de outras coisas, são os lobbies. São os lobbies. Nós, por exemplo, em Portugal, temos meia dúzia de lobbies que dominam isto. É o caso das farmacêuticas. É o caso, os médicos, por exemplo, que chegou a uma altura que ele só podia ir para a Faculdade de Medicina quem tivesse 20, praticamente, de valor. Porquê? Precisamente para que o lobby deles não tivesse concorrência. E agora os poucos que saem, que já o Estado não tem dinheiro para pagar, ainda por cima ainda imigram. Portanto, e depois temos ainda mais um grupo. Por exemplo, o caso do grupo EDP, nós, por só assim se compreende que nós tenhamos a eletricidade mais cara da Europa. Os grupos, os combustíveis, isto são lobbies.
As leis, pois, põe mais impostos, faz, tal, aguenta, como dizia o outro, aguenta. É assim, portanto, são os lobbies. Perto assim. Isto é só para nós percebermos um bocadinho como é que isso funciona. Portanto, depois os deputados são lá, precisamente, lá está a tal situação, eles vão para leis que estas sociedades de advogados fazem, que por sua vez trabalham para estes lobbies. Estás a ver como é que isto funciona? Este sistema todo, esta embaralhado toda. E que, por sua vez, são dominados por um sistema nacional e que, por sua vez, o sistema nacional é dominado por um sistema internacional. Internacional. Por exemplo, só para ficarmos... Agora só para matarmos mesmo. Portanto, isto é a nível nacional. Mas não é só a nível nacional. Isto depois temos a parte mundial da coisa. Nós já uma vez aqui falámos, naqueles bilderbergs, aquela gente toda, que não um dia havíamos de fazer um programa sobre isso. Só para nós ficarmos com exemplo. Agora toda a gente ouve falar nos fundos, quais fundos? Os fundos ativos, ficam com as participações dos ativos. Se o banco fica com a casa, mas depois o banco não adianta ficar com a casa. Então, se, por exemplo, uma casa que vale 200 mil euros, o banco ficou com a casa porque só faltava pagar 50 mil. Então vende depois 50 mil aos fundos. E os fundos depois, os tais fundos, porque eles que interessam é o dinheiro, não é a casa para nada. Estes fundos são os tais fundos, chamam-lhe até fundos abutres, vivem precisamente da morte, precisamente do massacre, da miséria dos outros. Isto são esses fundos que estão efetivamente a controlar o mundo inteiro. Só para ficar com uma ideia, existem 3 grandes empresas que nem sequer têm sede, ou melhor, não têm sede lá, mas nem sequer nas casas, nas sedes, eles não têm nada, não há placares, não há nada. São a BlackRock, a Vanguard e a State Street Global Advisors. Estas 3 empresas, na Bolsa dos Estados Unidos, têm 90% das 500 maiores empresas mundiais. Repare bem, 3 empresas têm 90% das 500 maiores empresas mundiais. E todas elas são sócias de 12 grupos. Mas estas 3 são isso. Estas empresas, estes grupos são de tal maneira poderosos que, inclusivamente, o Banco Central Europeu, não estamos a brincar, não é o Banco Português, é o Banco Central Europeu, teve de criar um regulamento especial porque o próprio Procurador-Geral Europeu obrigou, porque estavam a ser de tal maneira, os lobbies estavam a ser de tal maneira poderosos para influenciar todo o sistema financeiro europeu, tiveram que criar um regulamento especial para lidar com esta gente, por força do Procurador Europeu. Isto não estamos a inventar, isto é mesmo assim. Aliás, há várias publicações, portanto, e é assim que esta coisa funciona. E lá está. Portanto, eles foram obrigados sob pressão do Provedor da Justiça Europeu. O Provedor da Justiça Europeu é que obrigou o próprio banco, porque esta gente estava a controlar, estava a mexer com as... Como é que eles funcionam? Por exemplo, o caso de Portugal. Um exemplo simples que as pessoas perceberem. O caso de Portugal. Portugal já estava endividado, já estava tudo bem. Então como é que eles fazem? O país entra no lixo. Entra no tal lixo. O que é isto de entrar no lixo? Significa que ficam sem capacidade. Eles controlam também as agências de rating. Então as agências de rating fazem lá os seus raciozinhos e dizem, olha, Portugal a partir de agora fica com o rácio negativo e, portanto, deixam de ter capacidade para ir aos mercados financeiros financiar-se. Nós devemos milhões ao mercado porque senão não comíamos. É mesmo assim. Pronto, mas isto é outra história. Isto é outra coisa. Então o que é que eles fazem? Fazem precisamente com que essas agências vão a um país, no caso de Portugal, Grécia, destas empresas na altura aconteceu, e então vêm depois suas excelências com os gestores que eles querem. O caso, por exemplo, daquele senhor que foi ministro das Finanças português, como é que ele se chamava, agora não me lembro o nome dele. Vítor Gaspar? O Vítor Gaspar. Alguma vez, praticamente ninguém conhecia o Vítor Gaspar. Não é que ele tinha trabalhado precisamente nesses grupos económicos. Veio fazer o Ministro de Finanças, fez o que tinha a fazer, fez as privatizações que tinha a fazer, fez aquelas situações e depois foi-se embora. Nunca mais ouvi. Onde é que ele está? Está cá em Portugal? Não está. Portanto, é para nós vermos como é que esta gente funciona, percebe? Controla-me isto tudo. Para concluir, vocês deixam aí para concluir, em conclusão, é para ver se estamos a falar de eleições, não é desta história toda das eleições. É assim. Se me perguntarem, então agora não vê disto tudo, aqui eu vou votar. As pessoas querem saber, então agora é que acham que eu vou votar. É muito simples. Olha, meus amigos, português é assim. Se vocês, isto é muito fácil, se vocês acham que têm sido bem governados, que gostam do sistema, que gostam do regime, a coisa mais simples é continuar a votar exatamente nos mesmos que não têm votado até agora. Isto é assim, se as coisas estão de uma determinada forma, se o queremos mudar, não fazer nada, é deixar de votar. Se gostamos, continuamos a votar, pronto. Até quem não gosta? E quem não gosta tem 2 hipóteses.
ou efetivamente votem alguém que mostre que, no mínimo, que está na disposição de alterar este sistema, através do sistema eleitoral. Mas isso é difícil. Mas temos que começar por algum lado, não é? Senão a gente nunca mais lá vamos. Nós já sabemos que os grandes partidos não lhes interessa. Bom, olha, volte num dos mais pequenos, que eventualmente você veja que isto pode ter, ou que lhe interesse, ou que, por exemplo, for um partido que goste mais da família que os outros. Portanto, isso agora depende de cada um deles também. É por isso é que eles fazem as campanhas. Outra opção é não ir lá sequer. Mas aí... Não votar. É não votar, desaparecer, não ir. Agora, só que aí põe-se uma questão, é que não ir, e aí vai a abstenção, obviamente, não vou estar aqui, não vai, porque vai, não, pelo facto de nós estarmos aqui a falar que vai deixar de haver abstenção. Não ir vai facilitar, vai ajudar precisamente os grandes partidos. Porquê? Porque nós temos o nosso sistema, mais outra, vamos lá outra vez à tal democracia estranha, temos o sistema de ontem. Como é que isto funciona? Isto funciona, digamos, os partidos... Os votos, eles vão ter, os candidatos vão ser eleitos de acordo com a proporcionalidade dos votos válidos. Claro. Válidos. O que é que isso quer dizer? Só aqueles que lá tiverem cruzinha certinha, aquele certinho que não forem nulo, é que são contados, porque os outros não interessam. Ir lá, portanto, se lá não forem, só aqueles é que são válidos. E eles, quer queiramos, quer não, isto vai ser muito difícil de mudar o que é que seja. Porquê? Porque aquelas pessoas que comem do partido, que vivem do partido, que estão no partido, que são os funcionários do partido, os empregados, vão sempre votar, isso aí vão sempre votar. Claro. E, portanto, se as pessoas que quiserem mudar alguma coisa não forem, é pior emenda que o soneto. Esta é a nossa opinião. Muito obrigado. Maria da Graça, também. muito obrigado. Muito obrigada. E já temos tema para o próximo? Vamos ver. Daqui até lá temos tanta Vamos coisa. ver, pode haver muita coisa depois que seja mais interessante falar. Estávamos muito longe de vir para aqui falar em tanques. Depois ainda tanque ainda houve mais aquela coisa que fica para a próxima. Fica para a próxima.